Quem bote cocada de óculos de Necom. Boa tarde a todo o povo angolano. Inscreve-se no nosso canal Ana Necom. Se entrar no YouTube, à direita tem uma campainha, aperta, inscreve-se no nosso canal Ana Nekongo. Ana Nekongo, A-N-A, espaço, N-E, espaço, Congo, com capa, K-O-N-G-O, Congo. O nosso número é 0044 740 40 22 3 27. Para poder nos escrever no WhatsApp, desculpa, ou para dar um comentário, conselho, qualquer coisa que tiver. Nós aceitamos conselho das pessoas e também queremos conversar e ouvir os conselhos, opiniões das pessoas. Povo angolano, coisa que eu vou dizer hoje não é para magoar pessoas, mas é para apenas contar ao nosso povo o que nunca foi dito. Neste momento há muita confusão no TikTok, no YouTube, Facebook, muita coisa por aí. Por exemplo, eu já não tenho Facebook, mas anda a aparecer porque as pessoas entraram a fazer Facebook, enquanto que já não estou lá. Mas vou ver esse caso. Meu povo, desculpa, porque chegou mesmo a hora de aquilo que eu vou dizer hoje. Eu já disse isso em Lingala, porque falo também Lingala. Já contei isso em Lingala. E essa situação está sempre a continuar e a acontecer. E chegou o momento de contar isso em português. Eu sou de Angola, de pai e mãe, que vou contar agora, hoje, não é para magoar pessoas. Não é para magoar pessoas, mas apenas para contar a verdade. E essa verdade deve chegar nos ouvidos dos angolanos. Porque há angolanos que saíram, há angolanos que não saíram. E cada um tem a sua experiência, tem a sua história para contar. Que vou contar hoje é a história que aconteceu no Congo RDC. E se vocês entrarem no nosso canal, vocês vão ver angolanos que nasceram também no Congo Brazzaville também, contaram a história deles, como que eles cresceram. E nessa história que vou contar, a idade, as gerações, que nós devemos também tomar conta. Então, o que está a acontecer no YouTube, no TikTok, são história dos congolês da RDC e Bakongo, os angolanos. Eu gostaria de falar dos angolanos. E deixa eu entrar no assunto diretamente. Vou fazer uma brecha aí, uma introdução que eu gostaria de dizer. Povo congolês da RC são complexados. Por quê? Vocês vão notar no Congo mulatas. A maioria das mulatas no Congo
casaram-se com o presidente da República, casava-se com o presidente da República, ministro, diretores, os que têm dinheiro. Porque mulata no Congo é um luxo. Se você casou-se com uma preta e de repente você encontra-se com mulata, você fará tudo para ter uma mulata. Isso fez que os cabindês, aqui estou a falar em geral, cabindês que seja menino, menina, mulher como rapaz, como aquela raça no Congo era diamante, porque no Congo, se você meter diamante com uma mulata, diz um congolês que ele escolhe, ele vai escolher mulata. Não estou a insultar. O congolês da RC, você meter diamante aqui, uma mulata, ele escolhe mulata. Porque quando escolhe uma mulata, ele terá valor. É para ele. Está vendo aquele homem que tem mulher mulata? É apenas a verdade. E quando o congolês entra em Angola, o sonho é conseguir uma mulher mulata. E eles não encontram a diamante que eles procuram. Mas nós mulatas de Angola são. E na nossa época, quando você é mulato, terá um bom posto de trabalho no Congo. Quando você é mulata, todo o país está por atrás de si. E você vai ver que naquela mulata o marido é ministro, diretor, general, coronel, major. Os que têm dinheiro, desculpa, os que têm dinheiro no Congo. É o comportamento congolês. Como eles não sabiam que na Cabinda é Angola. Pronto, sabia que na Cabinda é do Congo. Quer dizer, no Congo havia cabindês congolês. Ele tem documento do Congo, dentro escrito cabindês. Oh, ele é cabindês. Ah, ele é congolês, ele é cabindês. Cabinda está onde? Está no Congo. Essa aqui é a verdade. Desculpa dizer isso. É apenas vos dizer a reflexão, quer dizer, estudaram, porque inteligentes, intelectuais. E você vai na comuna, não sei aonde, qual é a tua nacionalidade congolesa? A tua tribo? Sou cabindês. Escrito no documento. Dá um documento. Quer dizer, a pessoa que escrevia no escritório não sabia onde fica a cabinda. Estás a entender? Estão a entender? Desculpa dizer isso. Foi a verdade. Um cabindês estudar como não, foi ter posto. E fez que no Congo, muitos cabindês tinham bom trabalho, tinham bom posto. Estudar como não, se você é mulato, terá um bom trabalho, porque você é mulato. Se é mulata, terá um marido que tem dinheiro, porque você é mulata. Agora, nós, Bakongo, nos diziam que não tínhamos direito de se casar com uma dama congolesa. Todos os Bakongos, estou a dizer isso muito bem. Todos os Bakongos não tínhamos direito de se casar com uma zairense. Filha Bakongo não tinha direito de namorar com um congolês. Essa aqui é a verdade. Nós no Congo, além dos Bakongo de Angola, havia santomês, havia cabo-verdiano. E vocês vão notar que um cabo-verdiano, mulato, fula, como dizem em português, a maioria tinha boa vida. Só a pele tinha bom emprego, ou era comerciante, já tinha loja.
no Congo. Era assim. Porque é mulato. Porque é fula. Mas é apenas um cabo-verdiano. Apenas um santomês. Apenas um guineense. Basta de ser mulato, terá um bom emprego, as damas congolesas por atrás de si. Se estou a mentir, perguntam. Nós no Congo havia pessoas que eram do Sul. Alguns mulatos que estão lá em Angola estiveram no Congo, sabem essa verdade que estou a dizer. Tinha uma boa vida por ser mulato, só. Tinha a facilidade de abrir uma loja, fazer um pequeno comércio, logo ficava com dinheiro. À vontade de já no Congo, porque é mulato. Podia ter 5 damas, namorava com congolês, não sei o quê, porque é mulato. Para eles, se você tinha um filho que é clara, não sei o quê, para eles era orgulho. E o povo congolês da RC, como falava a mesma língua com o Congo e Brazzaville, havia aquela conexão entre eles. E eles não sabiam muito de Angola. E eles pensavam que não, um angolano caiu do céu, não tem terra. É por isso que foram no Congo à procura de um sítio para viver. Quer dizer, para eles, você é angolano, então para você não tem terra, quer dizer, você não tem valor. Então o congolês pensava que não, um angolano é um povo que não tem valor porque não tem terra. É tipo palestiniano. Mas palestiniano tem terra, que Israel hoje ocupou. Mas nós, é tipo que nós éramos à procura de um sítio para viver. Não tínhamos terra. Então, se um congolês conseguir uma miúda angolana, se engravidar, vocês não podem reclamar. Cala a boca, você não tem terra, você não é bazombo. Eles diziam bazombo, quer dizer. Agora, os que falavam português, que eram de Luanda, ou do Sul, não sei o quê, deviam aprender a falar Lingala ou outras línguas. Porque Bakongo também não falava Lingala, mas tinha facilidade da língua Kikongo. Porque os Bakongos do reino do Congo se consideravam sempre filho do mesmo pai, da mesma mãe, que seja que estava no Congo. Então, basta você falar esse mesmo em Kikongo, pronto, arranja-se para você viver. Considerava já como família. Saber de onde vieste, como não, pronto. Você fala Kikongo, você se entende, pronto. Procura sítio. Então, um Bakongo de Angola, o sítio que ele encontrava, ficava já aí, começava a carvar, não sei, arranjar sítio, então continua a vida. Então, os que eram de Luanda, o Vera do Sul, como a língua deles, por exemplo, Umbundo, Vimbundo, Quimbundo, lá não se falava. Então, era obrigado a aprender a língua do Congo. E eles chamavam aquela gente São Paulo. São Paulo. Então, o congolês não sabia que os Bakongo falam que Congo e que São Paulo são todos angolanos. Então o congolês fazia diferença. Não, ele não é angolano, ele é um São Paulo, quer dizer, São Paulo, porque falavam português. E aquela pessoa depois aprendia o português, aprendia Lingala, começava a falar Lingala. Mas na mente dos congolês, ele é um São Paulo, quer dizer, de outro país. Ser São Paulo para eles era, se vinha, não sei, do Brasil, não sei aonde, não sei. Mas ele dizia que não, ele não é angolano, ele é um São Paulo. Agora, esse bazombo que são angolanos. Quer dizer, Muzombo, o angolano, no Congo, não tinha valor. É isso que aconteceu. Muitos filhos do Bakongo, você sabe, quando nasce no estrangeiro, a filha irá na escola. E ela vai descobrir lá fora, onde é que ela vai. Quando regressa em casa, é a vossa filha. Mas quando está lá fora, fazia aquilo que ela aprendia. E algumas filhas acabaram a ficar grávidas. De repente, você está grávida de quem? Porque é aquele moço. E basta ouvir que não é zairense ou é congolês. Epa, gostar como não, estou agora a contar, eu sei que haverá insulto.
E muitos bacongos que não vão gostar, mas eu estou disposto para contar essa história. Vocês sentem-se envergonhados dos erros que vocês cometeram. Mas vocês devem contar essa história, que o povo angolano deve saber dessa história. Angola nunca foi governado pelo angolano, a maioria, Santo Tomé, o Neto, que era estrangeiro, o dos Santos veio do Santo Tomé, Neto do Burkina Faso, mas nasceu no Cabo Verde, o Lourenço, que são catanguenses, zairenses, é por que está a acontecer agora, muitos congoleses em Angola. Um angolano verdadeiro nunca ocupou. O doutor Savimbi, um verdadeiro angolano, acabaram de matar. O doutor Samakuva, um verdadeiro angolano, não lhe deram poder. O Adalberto, bem que é mulato, não lhe deram poder porque sabe que não, por atrás dele são da UNITA, que são verdadeiros angolanos. Ele pode conseguir hoje, amanhã, vão lhe tirar amanhã, quem vai ocupar é o angolano verdadeiro, que são da UNITA. Tudo isso que haja essa confusão em Angola. E quando vocês veem congolês no caminho a falar, porque fizeram isso, o congolês não fez nada no povo angolano. O povo angolano ensinou o congolês. Bem que aquela divisão da Bélgica, a França, o Portugal dividiram o reino do Congo. Mas aqueles mais velhos antigos ainda tiveram aquela mentalidade de unir o reino do Congo. Vão acabar a fazer a BACO, que é a Associação dos Bacongos. É por isso que vocês viram no Congo Brazzaville, o primeiro presidente era o velho, o papá Yulu. Filibert Yulu era Bacongo. No Congo Kinshasa RDC era papá Kasavubu. Até ele tinha família metade que era angolano, de Cabinda, metade do Zaire Bayombe. É Bacongo. Em Angola estava lá o Ode Roberto, papá Ode Roberto e o papá Emanuel Kunzika, que vieram da UPA e GRAI, que fizeram a FNLA. Era Bacongo. Na realidade, aquela fusão era sempre para poder conseguir os poderes. É por isso que eles apoiavam todos. É por isso que viram que não todos foram no Congo. Porque a Bélgica davam aquela liberdade e eles fugiram todos para lá. É por isso muitos bacongos, porque no Congo, na altura, não havia comércio. Quem vai trazer comércio são angolanos através dos portugueses. Desculpa, queria um pouco de água. Está vendo? Os primeiros ricos do Congo, da RDC, eram angolanos. Aquela colisão, aquela fusão dos bacongos de Angola, de Abacó, como os mais ricos com o comércio eram angolanos. O papá Filibert, Yuru Filibert, presidente do Congo Brazzaville, como já na altura francesa levava aquele povo na França, ele tinha um amigo, chamava-se Maître Croquet, que era o advogado, famoso advogado na França, na altura branco. E ele, como era Bacongo, viram que não, a Bélgica aceitou dar a independência. O papai Yulu Filibert do Congo Brazzaville, que vai arranjar o branco, que vai ser advogado para ir defender Congos da RDC. Como o presidente ali estava à frente, era Bacongo Kasavubu. Vai dizer que, olha, você não tem dinheiro, então pronto, vamos arranjar o branco. Mas esse branco vai pedir dinheiro. E eles não têm dinheiro. Quem vai pagar esse dinheiro? O papá Miguel Mbala, que era angolano rico, que era o primeiro a fazer comércio no Congo. Ele que vai dar dinheiro, que vão pagar aquele advogado, que vai se apresentar na Bélgica, para Angola, para Congo ficar independente.
chamado Miguel Mbala, que ele se pronunciava Minguiedi, quer dizer Miguel, em português. Bakongo não conseguia pronunciar Miguel. Os mais velhos que não estudaram. Minguiedi quer dizer Miguel Mbala. Zeteke. Era o nome completo. Miguel Mbala Zeteke. Ele que vai pagar aquele dinheiro. E aquele que vai aumentar um pouco o que ele tinha. Porque na altura, o congolês não tinha direito de trabalhar. Como o português viviam com angolanos, que eram bacongos. O único preto que aproximava dos brancos era angolanos que viram de Angola. Os próprios congoleses não podiam aproximar porque lhe cortava braços. Então, o preto angolano que vivia com o branco, que trabalhava com o português, são eles que traziam comida para oferecer aos congoleses que tinham direito de chegar onde o branco vivia. Essa aqui é a verdade. O congolês que estúpido que eram, pensava que não, esses angolanos não tinham terra, caíram do céu, não tinham terra. E se uma filha do Bakongo ficar grávida, aquela filha não dava luz. Porque você magoava a família. Daí vinha Kindoki. Se o teu pai é feiticeiro, a mãe é feiticeira, a maioria dos Bakongo, quando você não aceitou as ordens dele, pronto. Vai dizer que, olha, você ficou grávida, se nós viemos aqui para lutar, conseguir a independência de Angola, regressar em Angola, você vai ficar, enquanto que eu estou a trabalhar para nós sobrevivermos, a construir em casa, você vai ficar grávida, então você vai dar luz para eu ver. A maioria daquelas filhas que morreram. Você vai dar luz e morre. Se a mãe também ficar do lado da filha, a mãe também morre. É por isso nós temos algumas filhas ou filhos angolanos que não têm pai. Porque o pai é congolês e o avô viu que não, epa, a filha nos traiu. Então pronto. Alguns tomaram decisão, olha, você ficou grávida, arrumamos as coisas, regressamos em Angola. Se o português vai nos matar, vamos morrer em Angola. É por isso que alguns regressaram antes da independência. Porque a filha ficou grávida. Tínhamos direito de namorar com qualquer angolana, que seja do sul, não sei de onde. A avó dizia, arranja uma mulher angolana, que seja do sul, de leste, não sei de onde. Quando regressarmos em Angola, quando cair, não vamos precisar de avião. Só carro, vamos chegar onde está a família, porque estará sempre em Angola. Porque ele já não tinha tempo de sair de Angola para regressar aqui no Congo à procura não sei o que é. E alguns que ficaram grávidas, pai e a mãe arrumaram as coisas para Angola. Você fica, se você vai morrer, morre. E assim que algumas filhas que estão lá, até hoje em Angola, não conseguiram regressar. Ficaram abandonadas aí porque ficou grávida. O homem lhe abandonou, porque você é angolano, você é uma coisa que está aí, você não precisa. E alguns levaram a filha para Angola. Arrumaram as coisas, regressaram. Ou você morre, a mãe morre para te defender, ou a família arruma as coisas para Angola. Agora estou a perguntar, estou a dizer hoje, estou a mentir? Estou a mentir que estou a dizer hoje, estou a mentir? Mas havia pessoas que eram ricos no Congo, que era Bakongo. Se aquele pai tiver 5, 7 mulheres, você vai ver que não, todas as mulheres são angolanas. Todas. Por quê? Isso era tipo lei. Estamos aqui na sobrevivência à espera da independência de Angola e regressar para Angola.
Todo Bakongo sabe disso. Quem não sabe disso? Quem que nasceu no Congo, Kinshasa, ou no Congo, Brazzaville, porque também disseram isso, que não sabia que não podia namorar com congolesa. Não sabia disso. Quem não sabia disso? Era hino nacional nas casas. Era hino nacional. Eles nos contavam a história deles de Angola. De onde saíram, de onde vieram, o que aconteceu. E nós não tínhamos direito. Se um filho Bakongo engravidar a menina congolesa, como nós tínhamos medo, vamos pagar. Vamos aceitar cuidar dela. Se o filho aceitar ficar com ela, pronto, ficava, o filho aceitar ficar com ela, ficava. Se um dia regressar a Angola, o filho levava aquela mulher para Angola. Mas não aceitava a filha fazer o filho com congolês. Nunca. Até hoje ainda acontece. E vou pedir a todos, não quero comentários à toa. Você sair a falar que você fala, porque dessa vez eu vou insultar. Porque estou a contar a verdade. E essa verdade deve chegar nos ouvidos angolanos. É por isso que está agora a sair no TikTok. A geração que veio estão a descobrir. O congolês nunca foi um amigo do angolano. Mesmo aqui na Europa, quando eu tenho amigo, porque ele está em um interesse. Quando há um interesse, ele fica teu amigo. Até que, mesmo que ele fazer 20 anos, sempre que, enquanto que tiver interesse, ele estará seu amigo. Quando o interesse acaba, ele vira. Foram em Angola à procura para viajar. Quando consegue, ele vai, ele é angolano. Ele nem quer ouvir de Angola. Ela vai dizer, epa, você é angolano, cala a boca, você é burro. Quando você já falar de Xungura. Não é só vocês. Ele diz a nós, angolanos que casaram com congolesa. Muitos sofrem, muitos estão a morrer. O fim daquilo é separação. O fim daquilo, porque ela se casou, ela casou-se com um burro, que é angolano. Seja Bakongo como não. Epa, desculpa, eu tenho um amigo congolês com quem eu cresci, que são Bakongo, são um pouco diferentes, mas são 2%. 2%. Você faz amizade com ele hoje, amanhã ele vai te matar por interesse. É a verdade. Se Angola está cheio dos congoleses hoje, porque o presidente que está lá é um congolês. A maioria dos generais que estão lá são catanguejos, não sei de onde, que estão lá. Fizeram filho em Angola. Aquele filho a sair para dizer que não, somos angolanos. Esse que estou a dizer é a verdade. Não vão gostar, porque estão a comer à procura do pão. Mas eles têm terra deles. O branco aqui mostra que você te demos o documento dentro britânico-angolano. Britânico da RDC. Britânico não sei o quê. Quando vem, what nationality? I'm a British citizen. Where are you from? Angola. Costa de Masfim, não sei o que é. É a tua terra, quer dizer, te deram um documento para você fazer uma coisa, pronto, você pediu, te demos para você poder trabalhar. Mas no fundo, você não é britânico. E hoje as crianças viram isso. Oh, mas você viajou de Angola, agora você insulta angolano. Se dessa geração que está na Europa, descobriram, estão a ver isso, estão a se vingar. E nós que tivemos lá, crescemos lá, o que nós vimos? No Congo, você, angolano, bate filho de um congolês. Você está maluco o quê? Vão te bater, você que tem razão, né? Você só se defendeu. Você vai na polícia, te bate, você paga ainda a multa, dobro da multa. O chefe diz que não, você é um estrangeiro, você lutou com o filho daqui, sacana. Entra, fica preso.
onde você não podia pagar multa, te fazem pagar a multa 10 vezes da multa do comissariado, por ser angolano. Essa aqui é a verdade. Os mais velhos, por que você não conta isso? É porque o vosso comportamento, é por isso a FNL falhou. Porque devemos sentar. Quando há problema, não precisa lutar. Devemos sentar para conversar. O MPLA sentou com vocês para conversar? Não sentaram para conversar. Porque sabia que era guerra, precisava conseguir o poder, deve ser com a força. Fizeram e hoje estão no poder. Isso foi o vosso comportamento. Cometeram tantos erros e hoje os congoleses estão vos matar dentro de Angola e já não sabem o que fazer, mas já cometeram erros. E não conseguem resolver isso. E devem dizer ao povo que são vizinhos, não são nossos irmãos. Até são nossos inimigos. Porque o congolês é capaz um dia de acabar com o povo angolano, para ele conseguir o pau, para ele viver. É o comportamento deles. Quantos casamentos que um congolês casou-se com um angolano casou-se com uma congolesa, o casamento demorou. Mesmo crianças que cresceram no fim, viraram. Ela vai querer construir um prédio na terra dela. E você deve morrer pobre, porque você é angolano, estúpido. E por cima que um angolano que não saiu, um angolano que não saiu. Você é xungura. Quer dizer, para eles, deves falar lingala. Para te dar metade de ser humano. E os que não saíram, quer dizer, para eles não são humanos. E os que falam lingala, que são bacongos. Você é metade humano. Você não é estúpido. Para mim, o congolês não podia estar em Angola. A única sorte, o poder não é totobola, porque se era totobola, eu jogava aí todo dia. Conseguir o poder um dia, ser no poder, nem vai levar 10 dias, essa história vai acabar. Eu não tenho raiva do congolês, mas não aceito aquele comportamento. E os mídias hoje a sair, a reclamar, tem direito. Tem direito de dizer que não, esse comportamento nós não queremos. Eu sou angolano. Tem direito de dizer isso. E você vai entrar e insultar uma angolana que diz que é angolana. E o patriotismo, pá. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.